Esse é o registro de teste onde SCP-053 e o SCP-682 foram colocados juntos em uma cela de contenção. Se você não conhece algum desses dois SCPs, vou deixar um card acima e na descrição os links dos vídeos de cada um. Item número SCP-053. Registro do teste de tecidos. Anulado pelo Conselho O5. Registro do teste de terminação. Nesse teste, a SCP-053 foi introduzida na cela de contenção de SCP-682. O SCP-682 aparentou estar bastante confuso e não mostrou sinais de ser afetado por SCP-053. SCP-053 aparentou ter medo de SCP-682 e se escondeu atrás de uma cadeira em sua área de contenção. Com isso, o SCP-682 apenas se abaixou, encostando sua cabeça no chão. A SCP-053 se aproximou do SCP-682 e, após diversos segundos de hesitação, ela tocou brevemente o SCP antes de retornar rapidamente ao seu esconderijo atrás da cadeira. Incrivelmente, o SCP-682 não reagiu a nada. Então, a SCP-053 se aproximou de SCP-682 e acariciou sua cabeça, fazendo o SCP-682 exalar pelas narinas. A SCP-053 bateu palmas e pulou diversas vezes antes de abraçar a cabeça de SCP-682. Pelo resto do período de testes, SCP-682 aparentou estar em estado bastante dócil, com apenas 2 tentativas de escapar de baixo nível sendo feitas. SCP-053 é observada trazendo brinquedos e outros itens a SCP-682 e fez diversos desenhos em sua carapaça frontal com giz. Funcionários entraram na cela de contenção no fim da fase de testes e foram imediatamente atacados por SCP-682, resultando em 2 mortes e 5 feridos. SCP-682 foi contido e movido para uma unidade de contenção separada. A SCP-053 foi observada chorando por diversos minutos após o SCP ter sido removido. Notas: a reação de SCP-682 é notável por diversos motivos. Primeiro, é um dos poucos incidentes onde SCP-682 entrou em contato com o tecido biológico e não entrou em um estado de raiva. Segundo, isso levantou questões sobre a estrutura genética e composição de SCP-053, pois SCP-682 não reagiu em nenhum momento na presença dela. Terceiro, isso providenciou uma possível solução para a contenção a longo prazo. Entretanto, a aprovação para a contenção mútua de 2 itens SCP altamente perigosos em uma única unidade de contenção não é provável. Os resultados desses testes são confusos e geram diversas teorias. Afinal, SCP-682 se sentiu bem com a presença de 053 ou, no fundo, o que ele sentia era medo e por isso não reagiu?